Olá, estamos aqui hoje para falar de radiação solar e terrestre. A radiação solar é a maior fonte de energia para a Terra, sendo o principal elemento meteorológico que desencadeia vários processos, afetando todos os outros elementos, como a temperatura, a pressão, o vento, a chuva, a umidade e etc. A energia solar é fonte primária de energia para todos os processos terrestres, desde a fotossíntese até o desenvolvimento de furacões, tempestades, da circulação geral da atmosfera e dos oceanos. A energia radiante do Sol é fundamental em estudos ecológicos e de disponibilidade energética, pois a maior parte da energia disponível tem origem na radiação solar. Vocês mesmos têm como exemplo aqui, na nossa universidade, no setor de meteorologia, nós temos uma estação solarimétrica da CEMIG voltada para pesquisas na área de geração e aproveitamento de energia solar. A luz solar, ela percorre cerca de 150 milhões de quilômetros, a uma velocidade de 300 quilômetros por segundo. E ela gasta 8,3 minutos nessa trajetória. Ou seja, quando você vê o Sol se pondo, na verdade, ele já se pôs há 8 minutos atrás. Faremos algumas relações importantes para a quantificação da radiação solar, que é imprescindível em estudos agronômicos. A distância Terra-Sol, ela é variável. Ela apresenta no seu periélio, ou seja, quando a Terra está mais próxima do Sol, 147 milhões de quilômetros. E no seu afélio, quando ela está mais afastada do Sol, 152 milhões de quilômetros. Sendo a distância média cerca de 149 milhões de quilômetros, o que corresponde a uma unidade astronômica, que no nosso estudo nós denominaremos como d barra. Bem, uma vez que a órbita da Terra ao redor do Sol apresenta essa distância variável, nós temos em vários procedimentos de cálculo que veremos a seguir, fazer essa correção da excentricidade da órbita terrestre. Essa correção, ela pode ser feita pela razão ao quadrado da distância média e da distância do dia atual, denominado fator de correção da excentricidade da órbita terrestre. Esse fator de correção, ele pode ser calculado como função do dia do ano. Calculado não, vamos falar melhor, estimado a partir do dia do ano. Valores precisos são publicados anualmente no Anuário Astronômico. Nós temos várias equações para a estimativa desse fator de correção da excentricidade da órbita terrestre. A equação de Duff-Beckmann é uma equação simples, pequena, né, com poucos membros. Nós temos também a equação de Spencer, um pouquinho mais complicada, que apresenta valores melhores que a anterior. Valores tabelados também nós podemos ver nessa tabela aqui, que foram calculados a partir da equação de Spencer. Bem, nós podemos observar nessa figura vários detalhes da órbita da Terra ao redor do Sol, tá? A sua distância variável, né? A Terra aqui no seu periélio, tá? Mostrando a distância em unidades astronômicas. No seu afélio, no dia 4 de julho, quando ela está mais afastada do Sol, e no seu periélio aqui, que corresponde ao dia 3 de janeiro. Coincide com o nosso verão no hemisfério sul. Daí, o hemisfério sul receber um pouquinho a mais de energia do que o hemisfério norte, uma vez que o nosso verão coincide com a época do periélio, certo? Aqui nós temos no dia 4 de abril e no dia 5 de outubro
mostrando a distância média Terra-Sol nesses dias. Temos aqui também ilustrado nessa figura do livro do Iqbal os momentos de equinócio e de solstício, que estão relacionados com as 4 estações do ano, né? Equinócio, do grego, quer dizer dia e noite igual. No dia de equinócio, a declinação solar é igual a 0, certo? E os dias e noites são iguais nos 2 hemisférios, ou seja, são iguais a 12 horas. O período do dia é igual ao período da noite. Aqui nós temos no dia 21, 22 de dezembro, né, o solstício de inverno no hemisfério norte e o solstício de verão no hemisfério sul. E a declinação solar é aproximadamente menos 23,5 graus. Aqui nós temos o solstício de verão no hemisfério norte, solstício de inverno no hemisfério sul, por volta aí do dia 21, 22 de junho, com a declinação solar positiva de mais 23,5 graus aproximadamente. Bem, vamos dar uma olhadinha no sistema de coordenadas celestes para que possamos quantificar as variáveis necessárias aí para o balanço de radiação, para poder determinar a disponibilidade de radiação num determinado dia e assim vai. A Terra apresenta uma forma geóide com um raio médio aí de 6.371 quilômetros. E ela apresenta 2 movimentos importantes em relação ao Sol. O movimento de rotação, que é responsável pelos dias e noites, e tem um período aí de 24 horas, e o movimento de translação, que é responsável pelas 4 estações do ano. Tem a duração de 365 dias e 6 horas. Aqui nós temos um esquema mostrando a Terra em várias posições, tá? Mostrando aqui os equinócios e aqui os solstícios. Tá? Aqui é um recorte que eu fiz do livro do Varejão e Silva, detalhando aí a explicação que eu já terminei de fazer. Vamos dar uma olhadinha também nas coordenadas geográficas, né? Que são as latitude, longitude e altitude. A latitude é o ângulo formado entre o plano do equador terrestre e o segmento de reta que liga o centro da Terra ao ponto em questão. Ela varia de 0 a mais ou menos 90 graus. Ela é positiva no hemisfério norte e negativa no hemisfério sul, por convenção. A longitude é o ângulo formado pelo meridiano local e o meridiano de Greenwich e varia de 0 a 180 graus, leste ou oeste. E está associado aí com os meridianos terrestres, tendo como referência o meridiano de Greenwich. A altitude é o desnível em relação ao mar e varia de 5 graus a norte, no Brasil, né? A latitude varia de 5 graus a norte a 34 graus ao sul. E a longitude, no Brasil, de 35 graus a oeste de Greenwich a 75 graus a oeste de Greenwich. Coordenadas celestes. Com a finalidade de se estudar aí os movimentos dos corpos celestes, definiu-se os sistemas de coordenadas celestes. Bem, para simplificar o estudo, admitiu-se que todos os astros estão dispostos sobre uma superfície esférica denominada esfera celeste. Então, aqui nós temos um esquema tirado aí do livro do Tubelis e Nascimento, mostrando a Terra, tá? Com seu polo sul, com seu polo norte, com seu equador terrestre, e aqui a esfera celeste, mostrando o equador celeste, os paralelos celestes, os meridianos celestes, o polo sul celeste e o polo norte celeste. Bem, para que a gente possa quantificar a distância e a posição de um astro em relação à Terra, a gente faz o seguinte: a gente pega essa Terra
reduz a um ponto no centro dessa esfera celeste, que é o que nós temos aqui. Então, a Terra está aqui no seu centro, tá? A Terra está aqui no centro da esfera celeste. Aqui nós temos o plano do Equador celeste, o Polo Sul celeste e o Polo Norte celeste. E A é um astro qualquer. Para a gente posicionar esse astro em relação à Terra, nós consideramos dois ângulos. A declinação solar, que é esse ângulo aqui, ó, a linha A, que é a declinação solar, e a ascensão reta, que é esse ângulo aqui, quantificado a partir da constelação de Áries, representado pelo símbolo gama, que é a ascensão reta. Aí nós temos de volta a figura do Íquibo, para que vocês possam recordar aí as 4 estações, posicionamento, né? E a declinação do astro, que é representado por esse ângulo aqui, a linha. No caso, o nosso astro importante é o Sol, né? A declinação do astro, ela pode variar de menos 90 a mais 90 graus, sendo que para o Sol, ela varia de menos 23,45 graus a mais 23,45 graus. Valores precisos dessa declinação são publicados no Anuário Astronômico. Para fins agronômicos, ela pode ser estimada pela equação de Cooper, em que ela é apenas função do dia juliano, ou seja, dia do ano. O dia juliano, ele varia de 1 a 365 graus, ele varia de 1 a 365. Aqui nós temos uma outra figura, né, mostrando a posição relativa do Sol em relação à Terra, as declinações, os solstícios e os equinócios, certo? Um outro ângulo muito importante para nós é o ângulo horário. O que é o ângulo horário? É o ângulo medido sobre o Equador, com origem no meridiano local e extremidade no meridiano do astro. Ou, de maneira mais simples, o ângulo horário é o ângulo formado entre o meridiano local e a posição do astro. Como a Terra ela demora 24 horas para realizar um giro completo em torno do seu próprio eixo, cada hora vai corresponder a 15 graus. Daí nós temos essa simples equação para determinarmos o ângulo horário, ou seja, o ângulo horário vai ser função apenas da hora solar verdadeira, menos 12 vezes 15. Por exemplo, se for 10 horas da manhã, então nós vamos 10 menos 12, menos 2, vezes 15, menos 30. Então, o ângulo horário correspondente às 10 horas da manhã é menos 30 graus. Note que o valor 12 na expressão acima representa o meio-dia solar, ou seja, um instante em que o Sol passa sobre o meridiano local. A hora solar verdadeira é também denominada na literatura como hora solar aparente. Daí, termos uma diferença da hora do relógio para a hora solar verdadeira, que é função aí do dia do ano, é função da variação da longitude em relação ao meio do meridiano local, e dependendo da época do ano, essa correção pode chegar até 20 minutos. Ou seja, essa diferença entre a hora solar verdadeira e a hora do relógio. Sistema horizontal local de coordenadas celestes. É um outro sistema que nós precisamos utilizar para poder quantificar aí as variáveis que nós vamos aprender. O que vem a ser o sistema horizontal local de coordenadas celestes? Bem, nós vivemos no plano do horizonte local. O piso que o nosso plano de existência está aqui no plano do horizonte local em Diamantina, certo? E aqui nós temos as coordenadas geográficas, norte, sul, leste, oeste. O Sol, ele nasce voltado para o leste e se põe a oeste,
tá? Ele nasce no leste e se põe a oeste. Nós vamos ver que ele nasce exatamente a leste e se põe exatamente no oeste nos dias de equinócio, certo? E as trajetórias do Sol, as trajetórias aparentes do Sol, elas variam aí no decorrer do ano, apresentando vários posicionamentos diferentes. E nós precisamos de dois ângulos. Nós temos dois ângulos importantes aqui, que é a elevação solar, tá? Que é o ângulo de elevação do Sol, esquematizado aqui pela letra E o azimute do Sol. O que é o azimute do Sol? É o rebatimento do Sol no plano do horizonte local e a linha norte-sul. Por convenção, aqui para a meteorologia, ele é negativo no período da manhã e positivo à tarde, variando aí de 0 a mais ou menos 180 graus. E a elevação do astro, que é o ângulo medido sobre o círculo vertical do astro, com origem no horizonte e extremidade no astro, a altura varia de menos 90 a mais 90 graus. E o complemento da elevação chama-se ângulo zenital. O ângulo zenital aqui seria o complemento da elevação solar, tá? Então, a elevação mais o ângulo zenital igual a 90 graus. Bem, para que a gente possa quantificar a elevação, o ângulo zenital e o azimute, equacionou-se no triângulo astronômico, que é um triângulo imaginário localizado aí na esfera celeste, que é utilizado para equacionar a relação entre os ângulos zenital, azimutal, horário e declinação solar. Bem, como consequência, né, dessa relação, nós temos essas três equações aqui. A equação do seno do azimute, tá, que é função da declinação do ângulo horário e do ângulo zenital. A equação do cosseno do azimute, função aí da latitude, ângulo zenital, declinação. E temos a equação do cosseno do ângulo zenital, função da latitude, da declinação solar e do ângulo horário. Lembrando aí com observação importante para o ângulo zenital, que ele é positivo no período da tarde e negativo no período da manhã. Então, daí a necessidade da gente utilizar as duas equações. A primeira equação, ela fornece o sinal do ângulo zenital e a segunda nos fornece o módulo do ângulo zenital. Observações importantes. Ao meio-dia solar, o ângulo horário é igual a 0 e a equação do cosseno do ângulo zenital se reduz a cosseno de z igual a cosseno da latitude menos a declinação. Considerando a convenção de sinais adotada anteriormente, obtém-se que z é igual ao módulo da latitude menos a declinação. Isso significa o quê, gente? Que quando o Sol passa pelo zênite, ou seja, quando o ângulo zenital do Sol é igual a 0 numa localidade, a declinação solar vai ser igual à latitude do local. Então, quando que o Sol vai culminar no zênite aqui em Diamantina? Quando a declinação do Sol for igual à latitude de Diamantina, ou seja, 18 graus e 25 minutos. Ângulos horários correspondentes ao nascer e ao pôr do Sol serão determinados fazendo Z igual a 90 graus, certo? Então, a equação que vai nos fornecer o ângulo horário correspondente ao nascer e ao pôr do Sol se reduz a essa daqui, ou seja, função apenas da latitude e da declinação solar. E a duração astronômica do dia, ou seja, o fotoperíodo ou comprimento do dia, pode ser determinado por 2H sobre 15. Quem é esse H aqui?
é o ângulo horário correspondente ao nascer e ao pôr do sol, respectivamente. Aqui, no caso, valor positivo dele, em que o comprimento do dia ou fotoperíodo é dado em horas e o ângulo horário correspondente ao nascer e pôr do sol em graus. Como que a gente pode estimar a sombra de algum objeto? Em função do seu ângulo zenital, certo? Então, aqui nós temos um desenho esquematizado no plano do horizonte local, ilustrando uma árvore com a altura D e a sua sombra S. Tá? Então, conhecendo o ângulo zenital como alternos internos, o ângulo zenital é esse ângulo aqui. Se a gente tirar a tangente desse ângulo, a gente pode determinar o comprimento da sombra de qualquer objeto. Então, como exemplo, nós vamos resolver para o dia 1º de outubro em Diamantina, Minas Gerais, ou seja, 18 graus 15 minutos sul. Nós vamos resolver, calcular, né, a declinação solar, o fator de excentricidade da órbita terrestre, o ângulo horário do nascer e do pôr do sol, o comprimento do dia e os horários de nascer e pôr do sol. Também vamos calcular para as 15 horas deste mesmo dia o ângulo zenital, a elevação solar e o azimute do sol. Vamos calcular também para esse mesmo dia e horário o comprimento da sombra de um poste de 10 metros de altura. Também, para esse mesmo dia, nós vamos calcular a radiação no topo da atmosfera, que é a parte 2 do nosso estudo, e comparar com os valores tabelados, certo? Então, a primeira parte do nosso problema, para o dia 1º de outubro em Diamantina, vamos calcular a declinação solar, o fator de correção de excentricidade da órbita terrestre. Vamos começar com o fator de correção da excentricidade da órbita terrestre, função do dia do ano. Para 1º de outubro, nós vamos contabilizar, então, todos os meses até outubro, sendo que outubro, um dia apenas. Somando, dia 1º de outubro vai corresponder ao dia 274 do ano. Substituindo esse valor na equação de Duff-Beck, o fator de correção da excentricidade da órbita terrestre para esse dia é de 1,0001. Importante a gente manter essas 4 casas decimais, tá? Vamos dar uma olhadinha nos valores tabelados, né? Pela equação de Spencer, a gente pode verificar que esse fator de correção foi de 0,9976. Como eu falei, né, são equações diferentes. A declinação solar, pela equação de Cooper, função aí do dia do ano, vamos substituir na equação mostrada anteriormente, tá? 274. E o valor da declinação igual a menos 4,21, 55 graus. Arredondando, né, nesse caso, desculpa, a partir da declinação a gente já pode considerar apenas 2 casas decimais após a vírgula, né, menos 4,22 graus. O ângulo horário, hora solar verdadeira, menos 12 vezes 15, né, que horas é o nosso problema? 15 horas. Menos 12 vezes 15, 3 vezes 15, 45. Né? À tarde ele é positivo, né? De manhã ele é negativo, então tá certinho. A nossa fórmula deu o valor de mais 45 graus. O ângulo horário do nascer e do pôr do sol, né? Que é o H maiúsculo, nós vamos obter através dessa equação aqui. Substituindo a latitude local, lembrando aí, ela é positiva no hemisfério norte, negativa no hemisfério sul. A latitude de Diamantina é 18 graus 15 minutos sul, então ela vai ser negativa. E esses 15 minutos aqui vão corresponder 0,25 graus. Tá? Então, a latitude vai ser menos 18,25 graus. Como calculado anteriormente, a declinação menos 4,22, substituindo a latitude e a declinação na fórmula, obtemos um cosseno de H igual a menos 0,0243.
e H igual a 91,39 graus, né, positivo no pôr do sol e negativo no nascer do sol. Substituindo esses valores na equação que obtém o ângulo horário, nós podemos calcular a hora do nascer e a hora do pôr do sol. Vejam só, o ângulo horário é igual a hora menos 12 vezes 15. Isolando a hora, eu vou ter H dividido por 15 mais 12, certo? Então, a hora do nascer é só eu substituir aqui o ângulo horário correspondente ao nascer, com o sinal negativo, né? Ele é menos 91,35, e fazer as contas. Então, o sol vai nascer no dia 1º de outubro, às 5,9 horas. Se quisermos obter em minutos e segundos, é só fazer essas continhas aqui. A hora do pôr do sol, da mesma forma, só que nessa equação eu vou entrar com o valor positivo do ângulo horário, né, e obter aí a hora de 18,09, né, que aqui nós temos 18 horas, 5 minutos, 34 segundos. Né? Tudo bem? A duração astronômica do dia, né, mais uma vez repetindo, o comprimento do dia ou fotoperíodo, pode ser determinada em função desse ângulo horário, que é 91,39. Se fizermos as contas, vamos obter que para 1º de outubro a duração astronômica é de 12,18 horas, né? A duração do dia, tá? Vamos calcular agora, para esse mesmo dia, no horário das 15 horas, a elevação solar, o ângulo zenital e o azimute, além da sombra de um poste de 10 metros de altura, certo? O ângulo horário é mais 45 graus, substituindo aqui na equação do cosseno do ângulo zenital, os valores de latitude de Diamantina, menos 18,25, os valores da declinação, menos 4,22, e o valor do ângulo horário, mais 45 graus, achamos aí um cosseno do ângulo zenital de 0,6927 e um ângulo zenital de 46,15 graus. A elevação, como é o complemento do ângulo zenital, nós temos um valor aí de 43,86 graus. Qual que é o comprimento da sombra de um poste de 10 metros de altura, certo? Sabendo que o nosso ângulo zenital é 46,15, obtido aí no slide anterior, a tangente do ângulo zenital, porque eles são alternos internos aqui, ó. Então, esse ângulozinho aqui é o ângulo zenital também. Tangente do ângulo zenital é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, sombra sobre a altura. A sombra, portanto, vai ser igual à tangente do ângulo zenital vezes a altura. Fazendo essas continhas, determinamos aí que a sombra para o dia 1º de outubro, às 15 horas em Diamantina, tem o comprimento aí de 10,41 metros. O azimute do Sol, para esse mesmo dia e horário, substituindo aí os valores da declinação, da latitude e do ângulo horário. Nas duas equações do azimute, né, seno do azimute e cosseno do azimute. A primeira equação, como eu já comentei, ela fornece o valor do sinal, né, então a gente substituindo os valores do ângulo horário, 45, da declinação, menos 4,2, e do ângulo zenital, mais 46,15, nós achamos um azimute de 77,92, ou seja, o sinal é positivo, o que faz sentido, né? Porque o azimute à tarde possui valores positivos. E o módulo do azimute a gente obtém pela equação do cosseno do azimute, substituindo latitude, ângulo zenital e declinação do Sol, latitude diamantina, ângulo zenital e declinação para o dia 1º de outubro em Diamantina, né? Fazendo essas contas, o nosso azimute é de 102,8. Portanto, o sinal é positivo, dado pela primeira equação,
e o módulo 102,08. Então, o azimuth do Sol, no dia 1º de outubro, em Diamantina, às 15 horas, é de mais 102,08 graus. Como bibliografia para essa apresentação, nós temos aí o livro do Iqbal, do Pereira, do Tubério, do Varejão e do Vianello. E a hora solar aparente tem um outro material que eu estarei disponibilizando para aqueles que tiverem maiores interesses. Muito obrigada.